Boa tarde, minha gente. Boa tarde para quem está nos acompanhando pela TV, né? Nós temos aí uma série de transmissões que Joyce vai já trazer para vocês, quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. Aí pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, a qualquer momento, né? Nós estamos aqui todas as terças-feiras, eu e Joyce Moura, jornalista, falando sobre diversos temas. E hoje nós contamos aqui com a presença da doutora Vânia Furtado, que é presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB, e também a doutora Guilhermina Paiva, que é membro. E vamos conversar um pouco aqui sobre as questões femininas e como a Comissão da OAB, né, vai ajudar na articulação com outros órgãos. Joyce, boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, meninas. Boa tarde a você que nos assiste. Eu vou pegar minha colinha aqui para dizer que nós estamos na TCM através do 16.6, na HD 15, na Telecab 94, Brisanet 176 e ainda pelo canal do YouTube de Larissa Rosado RN. E aí o papo hoje é super necessário, né? Muito, muito importante, né? Falar um pouco. Doutora Vânia, vamos começar, né, aqui. Pode chamar de Vânia e de Guilhermina para facilitar a interação do podcast? Por favor. Queria que você falasse um pouco sobre o que se propõe, né, a Comissão da Mulher Advogada da nossa OAB-RN. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Joyce, Guilhermina, né? A todos que estão nos assistindo e ouvindo. Primeiro que eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. É sempre muito importante a gente falar sobre sistemas, né? Sistemas que são relevantes para toda a sociedade, né? A gente fala assim, a Comissão da Mulher Advogada é importante para as mulheres advogadas. Antes de sermos advogadas, somos mulheres. Então, né? E estamos incluídas na sociedade, então, toda a pauta que nós temos é de interesse de toda a sociedade, né? Então, a Comissão da Mulher Advogada, nós somos do Estado, como já foi dito, estadual, e o que a gente percebeu? Houve, o ano passado, uma procura muito grande de mulheres vítimas de violência, né? Violência doméstica, todo tipo de violência de gênero que se imaginar, violência política, para nossa surpresa, vários procuraram a gente por causa de violência política, ano passado, e a gente viu que é um problema sério. É um problema sério, como a gente vai poder ajudar, né? Como nós somos advogadas e o papel de defensoria pública não é nosso, como é que a gente poderia fazer? E aí, conversando com outras representantes, né? Como, por exemplo, a delegada Paola, né? Ela falando para a gente sobre a importância de que a gente poderia servir de interlocutor, né? Justamente porque a OAB não tem esses interesses político-institucionais, político-partidários, né? A gente poderia trabalhar desta forma, ajudando na interlocução com os demais setores, legislativo principalmente, né? E a gente disse, olha, a gente realmente tem essa capacidade, né? A gente tem esse conhecimento jurídico, por que não? Né? E aí surgiu a ideia, dentre vários projetos, né? Esse que a gente está embarcando em 2023, começamos agora, audiência pública para discutir sobre violência de gênero, né? Como se sabe, pela legislação, a audiência pública é prevista em lei para ser realizada pelo Legislativo e pelo Ministério Público. Inclusive, nós já temos audiência pública aprovada pela Câmara Municipal e a gente já pode fazer em parceria com a OAB também. Pronto, né? A gente está justamente isso. O que a gente acha interessante é isso, é chamar a sociedade, porque não adianta, o problema é tão grave que não adianta a polícia estar organizada, não adianta nós termos legislação, de todo mundo trabalhando de forma isolada. A sociedade tem que vir junto. Nós temos que participar dessa discussão, levar até eles essa discussão para que haja um despertar. De que não adianta cada um fazer sua parte isoladamente. Não adianta assim, eu, Vânia, não pratico violência de gênero. Isso é suficiente? Não, não é mais. Para o ponto que nós estamos, é necessário que eu mude minha atuação, que eu faça alguma coisa proativa, né? Que além de eu não praticar, quando eu ver alguém praticando, eu chegar... Nós temos amigos que praticam. Contribua para a mudança que eu quero, né? Exatamente, né? Então, um dos nossos projetos para este ano é justamente essa audiência pública. As audiências públicas a gente já teve em Natal, a primeira, né? Que foi realmente bastante exitosa. Tivemos mais de 10 deputados estaduais, mais de 10 vereadores, né, da Câmara de Natal, e várias associações, entidades, então realmente foi bem propositiva. E fizemos agora em Açu, né? A próxima que a gente está tentando organizar, né, tem uma em Angicos e em Mossoró. E como a gente tem uma questão cultural muito forte, né, na questão da violência contra a mulher, a gente tem, aí, Guilhermina, Vânia podem falar um pouco também, um leque muito grande de violências que a gente sofre diariamente.
né, da psicológica, patrimonial, aí a gente pode até partir ali para a violência política. Essa semana eu fui dar uma palestra em João Pessoa e eu fiquei assim, estarrecida, porque a gente vive, experimenta, infelizmente, dessa violência política nos ambientes. Não é porque eu tenho 20 anos de política, quase 22 de mandato, que eu não sofro violência política. Vez em quando a gente precisa lembrar, ei, isso é uma violência, né? Algumas pessoas. Mas estarrecida com a quantidade de depoimentos que nós temos, né, das mulheres. Então, mulheres estão sendo vítimas de feminicídio, estão sendo vítimas de violência política, psicológica, física, e a gente precisa dar um basta, inclusive cuidando da questão da educação e da cultura. É uma coisa que Larissa, só complementando, falou, e é uma coisa que a gente percebe muito, embora tenha se falado mais sobre a questão da violência, muita gente ainda não sabe o que é mesmo a violência. Acha que é só a questão do assédio sexual, ou do próprio bater, né? Não sabe que existe psicológica, não sabe que existe patrimonial. E aí eu queria que vocês pudessem detalhar um pouco para quem está nos assistindo, porque nesse momento pode inclusive ter mulheres que sofrem algum tipo de violência e não sabem, ou alguma pessoa que está ao lado de outra que sofre e também não sabe ou não tem coragem. E aí é importante a gente chamar a atenção para isso. Eu queria falar, porque Larissa falou que tem 20 anos de política, eu já tenho quase 20 também na área de marketing político, mas também sofro bastante, porque é um meio muito masculino, né? E aí a gente sofre e são situações sutis, do tentar calar a voz, do falar mais alto quando você vai se pronunciar, né, do tentar abafar. Isso é violência. Desqualificar o Desqualificar, exato. Exatamente. E aí nós vemos a importância, né, desse mês estar sendo falado sobre todos esses assuntos, né? Porque nós sabemos que a nossa sociedade, principalmente aqui no Nordeste, nós temos uma cultura ainda muito machista e isso é fato, né? Vocês que são de áreas, né, correlatas, mas vocês sofrem isso. Nós, advogadas, também Sim. sofremos violência. De trabalho, violência profissional, então a violência política, esses tipos de violência. E assim, o que é muito importante estar sempre falando sobre essa questão, mostrar o que é violência, quais os tipos de violência, estar chamando atenção para esse fato, como você bem falou, às vezes as pessoas estão sofrendo e não sabem que estão sofrendo, né, que estão passando por isso. Para fortalecer, e para nós percebemos que às vezes nós mulheres também praticamos violência contra nós mesmas, e isso também acontece, não são apenas os homens. Então é importante que os homens se conscientizem, mas que nós mulheres também nos conscientizemos, né, para poder evitarmos fazer certas atitudes, certos xingamentos, que às vezes certos comentários que desvalorizam a mulher, que, né, reduzem a importância dela. Então a gente tem que ser mais ter mais sororidade, né, com as outras mulheres. A questão da violência, a violência é um problema seríssimo, segurança pública, nós sabemos que afeta, né, independente de raça, gênero, etc. Mas a violência de gênero tem um plus, né, porque ela está em todo lugar. Não existe uma mulher que ocupe qualquer espaço que não tenha a violência comum que nós sofremos, de assalto, né, furto, etc. Mas a violência de gênero está em qualquer espaço que a mulher frequente. Como vocês devem lembrar, né, na hora do parto, ela sofre violência. Né? Então, houve aquele caso dos anestesistas, mas também tem a violência obstétrica. Né? A legislação, na Lei Maria da Penha, ela estabeleceu na violência doméstica 5 espécies de violências. Né? A violência patrimonial, que muita gente ainda não está entendendo sobre ela. Olha, demais. Né? E a patrimonial gera muitas outras também. Sim, né? O que, às vezes, o que eu tenho visto, quando a gente tem falado, é que as mulheres precisam despertar, como os homens também. Né? Porque justamente não conseguiram compreender que aquilo é uma violência por terem naturalizado. Isso. Né? Naturalizou, não, meu pai já fazia isso, meu avô já fazia isso, então eu penso que é normal. Não é normal, é uma violência e a gente precisa parar para conversar sobre isso, para entender isso daí. Então, a violência patrimonial tem ocorrido muito, por exemplo, nos casos em que a mulher está lá casada, o homem começa a botar o patrimônio dele no nome de terceira pessoa. Na mãe, do irmão, etc. Isso é uma violência patrimonial. E muitas não sabem. Descobrem quando vão se divorciar, né? E não sabiam que era uma violência patrimonial. E muitas ficam vivendo uma situação de violência psicológica ou física porque tem essa dependência financeira. Né? Aí quando
aí ela está sendo vítima de tudo, no final das contas, quando descobre, né? Sim, as violências são múltiplas e ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, tem advogada aqui falando que o ex, né? Porque também houve um aumento muito grande porque a maioria, 80% das violências de gênero, né? No ambiente que as mulheres sofrem, geralmente é feito pelo companheiro. Houve uma diminuição, né, do companheiro para o ex-companheiro. Agora já aumentou. Ou seja, as mulheres já não estão mais aceitando, estão acabando o relacionamento e os ex não estão aceitando isso. Então tem aumentado muito os ex. Então ela dizendo que pegou o notebook, a advogada precisa, né, pegou o token. Né? Então, é uma violência patrimonial. Sim. Então, todo aquele ato que vise usar o patrimônio dela, esconder, não permitir que ela trabalhe, ou usar o nome dela para fazer empréstimo, né? E não pagar, né? Ela precisa ter conhecimento e autorizar aquilo ali. Então, muitas são surpreendidas. Não sabia, né? Acho que hoje mesmo aquela neta de Gretchen estava dizendo que o companheiro dela levou o carro dela, usou Eu vi essa matéria. Usou o cartão de crédito dela, né? Então, isso foi uma violência patrimonial. Mas muitos não percebem isso, né? Existe até uma dificuldade, não sei se vocês duas concordam, das mulheres identificarem, né, que estão sofrendo a violência. Sim, é, né? muito comum. Elas, tanto existe essa dificuldade das mulheres identificarem quando são diminuídas, que estão sofrendo ali a violência psicológica, quando estão sendo humilhadas, como existe também a necessidade da mulher se sentir, aliás, se identificar como feminista, porque essa questão do feminismo traz um estereótipo, não é? São muitas coisas aí. Né? E quando elas se apropriam da própria vida, quando elas passam a defender as outras e os interesses entendam, direitos, né? Não interesses, acho que não seria a palavra correta. Até para ela se tomar ciência disso, muitas vezes ela passa... É um longo processo. É um processo muito, muito longo, né? De encorajamento, às vezes de recuar porque teve vergonha, porque vão dizer que eu sou isso, porque eu sou aquilo. É muito complicado, né? Tem muita gente que não entende. A gente fala muito sobre o machismo estrutural. E aí algumas pessoas não entendem. Porque é feminista, está falando sobre o machismo. O machismo estrutural, ele é articulado de uma forma que normalizam esses atos de violência de gênero. Então, muitas vezes o homem não sabe que está praticando, muito menos a mulher, né? Várias, inclusive, acham que faz parte. Por exemplo, uma das coisas que é a violência sexual também, que está na Maria da Penha, quando eu estou falando sobre o estupro marital. Né? Eu falo sobre o estupro marital, que nenhuma mulher, mesmo casada, não é obrigada a realizar sexo com seu marido, se ela não está interessada, ele não pode obrigá-la. E eu vi, achei interessante, uma senhora, em Açu, isso daí aconteceu, ela ficou indignada comigo. Como assim? Eu não tenho obrigação de fazer com ele? Achando que era o dever dela. Sim, e aí eu disse, não tem. Aí ela ficou revoltada comigo, ficou chateada mesmo, levantou da palestra e foi embora. No final, ela voltou chorando, aí dizendo assim, quer dizer, então, que eu não era obrigada a me submeter àquilo. Só, ela ficou, informação que faz, né? Ela estava arrasada, se sentiu traída, ela se sentiu assim, olha, não se sente que talvez também ele não saiba, que ele ache que também tem o direito de fazer isso. Isso não diminui a responsabilidade dele, né? Ele pode ser, se a senhora fizer um BO, ele pode ser sim chamado de responder por estupro. Agora a questão se a senhora quer manter o seu relacionamento, é de conversar com ele sobre isso, de explicar que ele não pode. E ela chamou ele para vir conversar. Né? E era interessante, porque já era, né? Era um policial militar aposentado, já de uma certa idade, e ele disse assim para mim, quando eu fui conversar com ele, como assim? A mulher é minha, você não está entendendo, não? A mulher é minha mulher. Como se é minha mulher, é meu objeto, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Por quê? Mas eu sempre digo, a gente tem que se perguntar por quê. Por que ele acha isso? Porque historicamente, culturalmente, a mulher era do pai e depois passava para o marido. Sim. Nós não éramos sujeitos de direitos, né? Então, o homem que decidia e nós éramos tratados como objetos. Só que hoje nós não é mais assim. E ainda vem aí a questão, muitas vezes, da religião, que pesa sobre isso, né? Não só da educação. Sim, sim. E o impressionante é que a gente vê pessoas esclarecidas que ainda não sabem de muita coisa, né?
É uma coisa muito chocante, ainda que a gente se depara com muitas situações que eu fico como assim. Eu tenho escutado, esse mês, várias pessoas que eu tinha conversado, como você está colocando aí, com nível superior, Sim. com pós, com doutorado, e falando para mim sobre a questão de ser feminista, dizendo que feminismo é a mesma coisa do machismo. Eu fico sem acreditar que eu estou escutando pessoas esclarecidas, como é que estão falando esse tipo de coisa, né? Eu disse, você sabe o que é o machismo? É justamente essa opressão, essa falsa ideia de superioridade sobre a mulher, né? E que tem que oprimir e determinar que o homem pode comandar o destino, a vida da mulher, tudo. E o feminismo não é isto. Né? O feminismo não pretende opressão a ninguém. A ninguém. Libertação. Exatamente. A ideia não é excluir os homens de espaço nenhum. Não, Nem mas querer ser maior, né? Porque às vezes eles acham que... Exato. E aí eu falando sobre isso, eu disse, não, mas eu escutei uma feminista dizendo isso. Eu disse, olhe, você vai escutar. Então não era uma feminista. Exato, né? Né? Até poderia ser que ela fosse feminista, né? Mas não significa, nós somos múltiplas, somos diversas, né? Então, o que ela estava falando, mesmo sendo feminista, era o entendimento pessoal dela, particular dela, porque ela estava dizendo que os homens passaram muito tempo no poder. Então, agora é a hora das mulheres. Então, não devia ter mais nenhum homem no poder e agora todas as mulheres deviam assumir. E aí, o que eu estava dizendo, era a opinião pessoal dela, não é o que defende o feminismo. Embora ela seja feminista, ela está colocando a opinião pessoal dela, que não reflete, né, a ideologia feminista, não é isso. Nessa questão de ocupação de poder, Vânia, existe um cálculo das entidades que estudam a questão da ocupação de espaços, né, que dizem que as mulheres, para terem o mesmo espaço que os homens no legislativo, ainda dura aí mais de 50 anos. E para o executivo, mais de 100 anos. Né? A gente aqui de Mossoró, Guilhermina é de Mossoró também? Sou moçoroense. Na verdade, sou apudiense, Apudiense. nasci em Mossoró, né? Do registro moçoroense. Mas eu sou apudiense, na verdade. Intermunicipal. Mas intermunicipal. aqui em Mossoró a gente tem uma história de luta muito marcante das mulheres, que passa por Dona Celina Guimarães, por Ana Floriano, entre tantas e tantas outras mulheres, né, que nos deram a possibilidade... Vá, Joyce, ajuda. Nos deram a possibilidade de termos portas abertas, né? Muitas portas abertas para nós que estamos aqui hoje. Mas, infelizmente, quando a gente fala na ocupação dos espaços, a média moçoroense, quando a gente vai para a Câmara Municipal de sermos 23 vereadores entre homens e mulheres e apenas 3 mulheres, não é diferente da média nacional, de maneira alguma. Né? Então, talvez essa mulher que fez essa defesa, ela tivesse o desejo muito grande de que a gente pudesse fazer essa ocupação do espaço. Porque, embora a gente tenha muitos homens na nossa luta, e isso é bom, né? Com certeza uma mulher vai defender as mulheres com muito mais propriedade, fazer legislações uma legislação com muito mais conhecimento. Um olhar mais feminino, né, para a causa. Para a causa. Quando eu vou fazer palestras, quando vou conversar sobre isso em determinados eventos, eu sempre gosto de levar um slide. Eu fui dizer transparência essa semana. Mãe, pelo amor de Deus. O que é transparência? É o slide de hoje. Que se você der um Google e perguntar sobre meritocracia ou luta de mulheres, vai aparecer lá, que é uma pista de corrida, a raia dos homens está ali livre para que eles corram. Mas na raia das mulheres vai ter um fogão, uma máquina de lavar, um varal, vários criança, né, o filho, né, as questões que a gente tem que enfrentar no dia a dia para que a gente tenha sucesso. E eu me vi muito claramente num slide essa que eu levei para a última palestra, que é a mulher lavando a louça e olhando o livro, porque eu faço constantemente isso. Eu estou olhando, estou assistindo uma série, eu devo estar fazendo alguma tarefa e assistindo, estou lendo alguma coisa, boto ali no computador e estou fazendo algo. Então, para as mulheres é muito mais desafiador. E essa questão que a Larissa falou, eu ia falar na questão das políticas públicas, existem 900 câmaras municipais no Brasil que não tem uma mulher sequer.
Em E mais essa- de 5 mil cidades. Pois né? é, em mais de 5 mil cidades. Aí você veja essa subrepresentação, embora a gente seja muito feliz dos homens que estão lutando também ao nosso lado, mas acaba falhando exatamente nas políticas públicas. Agora a gente está né? falando com duas mulheres que fazem parte de uma classe, Joyce, que a entidade que representa, né, os advogados e advogadas já deu um passo importante com relação à paridade, né? É verdade. A OAB ela tem sido pioneira nessa questão dos espaços da mulher, né? Não é à toa que em nível superior a maior quantidade de mulheres que temos é justamente na advocacia. Né? Por que está abrindo esse espaço? Porque ela realmente tem sido pioneira nesses espaços. O que estabeleceu foi o projeto Valentina, né? Que estabeleceu a paridade de gênero nos órgãos de direção. Então, metade tem que ser mulher e 30% com recorte racial. Né? Então, mas acontece, e o que todo. É importante o que está se falando aqui é de equidade de gênero, né? Sim. Então, políticas afirmativas para que as mulheres possam, né, dentro dessa corrida, né, sejam dados o tratamento desigual para elas, justamente para que elas possam chegar. Né? Mas, às vezes, isso é o início, é um pontapé e é importante. Mas é preciso pensar também na permanência dela nesses espaços. Né? Como foi bem colocado, a mulher antes ficava no espaço particular, doméstico, e o homem no público. O que aconteceu? A mulher partiu para o público, mas o homem não veio para o espaço particular doméstico e ela ficou acumulando funções. Então, por isso é tão exaustivo e por isso existe essa sobrecarga. Né? Por isso que a gente está tão exausta, né? Todo mundo está Multitarefas, exausto. né? Não vamos falar sobre isso. Vamos criar os instrumentos, né, de conscientização das mulheres que precisam ter esse diálogo em casa também, né? Sim, eu acho Da que divisão das tarefas. a gente precisa conversar sobre isso, sobre essa rede de apoio. Porque se parar para observar os homens que estão no local de destaque, né, estão lá, eles têm uma rede de apoio que geralmente é formada por mulheres. Mulheres que estão lá apoiando aquela pessoa, né, naquele espaço. E quando uma mulher está nesses espaços, quem é a rede de apoio dela? Né? E aí eu digo isso porque várias colegas vão dizer, olha, eu estou nesse espaço, meu marido até quis ajudar, mas minha sogra foi dizer, eu não criei meu filho para isso não. Né? Meu filho não é para ficar lavando louça, não. Meu filho não é para, né, para ficar cuidando de menino, não. Então, a gente escuta, às vezes, né? Então, a gente precisa conversar com todos sobre isso. Né? Com os homens e com todas as mulheres, independente da idade, profissional ou não profissional, principalmente as mães. As mães têm um papel crucial nesse espaço da mulher, de entender isso. Inclusive para educar as meninas meninas, e os meninos, para serem mulheres conscientes dos seus direitos, né? E deveres, obviamente, mas dos meninos também, Sim, sim. que é muito importante. Justamente, às vezes tem a questão, eu acho muito, muito importante a gente falar sobre as palavras que são usadas para a gente desmistificar, né? Que é justamente a questão do empoderamento feminino, né? Que muitas vezes não se entende, dá uma interpretação, mas o empoderamento feminino nada mais é do que essa ideia de autonomia, de eu poder determinar a minha vida. Eu quero estudar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médica, eu quero ser astronauta. Então, eu ter o conhecimento, eu sempre digo que quando pergunto o que é empoderamento para você, é a mulher que tem conhecimento. Ela tem conhecimento, então ela é livre para escolher. Então, o empoderamento feminino é esse, você poder, através do conhecimento, se autodeterminar. Então, nada mais do que isso. Então, a ideia das meninas é justamente elas saberem os direitos que elas têm, né? Em relação aos meninos, é saber respeitar, né? Entender que ele não é melhor do que ela, ou deve oprimir, ou deve determinar, que aí vem do sexismo, né? O sexismo é aquela coisa de determinar. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul, né? Menino tem que ter cabelo grande. Mas, Eu tô olha, falando isso que eu tenho uma sobrinha de 5 anos que eu cortei o cabelo, ela disse assim, tia, esse cabelo aí é de menino. Aí eu disse, não existe cabelo de menino e cabelo de menina. Exato. mas é porque essa questão cultural realmente ela é muito, muito forte, né, Joyce? E se a gente pudesse pegar também o exemplo de mulheres que a gente tem hoje nos espaços de poder, sejam na medicina, no espaço de poder, porque são o poder não pode ser entendido só aqui como legislativo, judiciário e o executivo, de forma alguma, mas que a gente possa pensar naquela mulher que está na iniciativa privada e que está no topo da empresa, né, das mulheres que estão quebrando barreiras. Mulheres que estão em profissões como a polícia, que ela é muito mais masculina. Você falou até, Vânia, da questão da doutora Paola. Vocês estão dialogando com
ela está na ADEPOL, né? Tá. Na ADEPOL. Mas dentro desse trabalho que vocês pretendem fazer, quais instituições, né, vocês já conseguiram chegar para falar mais sobre mulheres, direitos, oportunidades, né? Eu gosto muito da palavra oportunidade, porque eu acho que a gente tem que pensar, olhar para frente e também gerar pessoas que possam inspirar as outras. Sim, sim. O que a gente tem conseguido até agora foi o legislativo, né? Quando você fala em legislativo, eu estou falando sobre a Assembleia, né? Então, os deputados, vários deles foram até a audiência pública colocar o mandato à disposição, né? Já colocaram várias legislações para que a gente desse uma examinada delas e a gente já fez uns projetos de lei para encaminhar. O Legislativo também em relação à Câmara dos Vereadores de Natal, que também já mostraram vários projetos, a gente já pensou nas parcerias, a ADEPOL, o Governo do Estado, né, através da Secretaria de Política para as Mulheres, né, e o Conselho Municipal da Mulher em Natal também. E agora a gente está abrindo justamente um diálogo com o juizado da violência doméstica aqui, né, aqui em Mossoró. Que é o doutor Renato. Doutor Renato Magalhães, a gente tem aberto o diálogo com a Helena, né? Helena Leite. Exatamente. Que é assistente social. Exato. E em Açu também a gente estava com a delegada da mulher, que chegou, que é recente, né? Delegacia da Mulher em Açu. E aqui em Mossoró a gente pretende na próxima semana conversar com a delegada também. Teve o Hospital da Mulher que também entrou em contato conosco, né? Então a gente está vendo todas as frentes, né, na ideia do que a gente pode colaborar. Na nossa ideia de colaborar, facilitando o diálogo, mas também propondo, né? Então, por exemplo, a necessária questão da educação, né? Então, fazer palestras no local, por exemplo, no hospital, enquanto eles estão esperando para serem atendidos, né? Projetos de lei. Então, a gente olha a situação, qual é o problema, e a gente tentar chegar junto. Por exemplo, uma coisa que foi colocada em Açu, eu achei bastante problemático, foi as mulheres vítimas de violência sexual, que causa vestígio, então entenda-se estupro, né? E aí, o que eles disseram? Que não pode ser feito lá, porque lá não tem ITEP, né, IML, então elas precisam se deslocar, todas lá da região, né, de Açu, tem que se deslocar até Mossoró, mas às vezes não tem carro, né, para fazer o exame. Então, a gente estava dizendo, né, por que não pensa num convênio, numa parceria do governo do estado, ITEP, com os hospitais lá de Açu, para que 2 médicos, porque é possível, pela legislação, é possível que 2 médicos atestem fazendo o exame de corpo de delito. Uhum. Agora precisa de um convênio, né, que a delegada também faça o termo de ocorrência, remetendo, e precisa da capacitação deles. Mas eu estava dizendo, isso depende apenas de vontade política. Você acha que falta um olhar especial para esse fortalecimento, esse vínculo, assim, de não ser somente no mês de maio, mas ser um trabalho contínuo de março? De março. Não, tem que ser o ano inteiro, né? Agora, aí ficam dizendo, mas por que março? É uma questão simbólica. Né? Em março a gente consegue muita coisa. Né? Se tiver a quantidade de leis que são, né, publicizadas neste período, de coisas que acontecem nesse período de março, não é brincadeira. Então, nós precisamos de um mês simbólico. Contudo, para que isso realmente, a gente falou, a nossa audiência, sobre erradicar a violência de gênero. Né? Para isso, é um trabalho contínuo, diário, o ano inteiro. Né? E talvez quantos anos para isso, né? Pois é, muitos anos. Mas a gente tem uma rede de proteção que precisa realmente agir de maneira articulada. O juizado aqui, o trabalho de Helena, juntamente com o doutor Renato, as pessoas que fazem parte, é muito interessante, né? A gente acompanha. Nós temos um núcleo na UFESA que também trabalha contra a violência de gênero. Temos o NEM, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, além de termos aí promotoria, a delegacia, o próprio ITEP, inclusive agora, recentemente foi inaugurada aqui em Mossoró a Sala Lilás, né, no juizado, não tinha anteriormente, a gente tem a Sala Lilás em Natal, no ITEP, também, né, para acolher as mulheres que são vítimas de violência, e eu acho que é um desafio bem importante, bem grande, funcionar como articuladora, tentar melhorar o diálogo, né, entre as instituições. Uma das coisas que eu pelo menos, particularmente fiquei um pouco, né, segundo os relatos das vítimas, né, porque na audiência, como é uma audiência pública, aparecem vítimas lá para falar sobre, e elas relatando sobre que nesses espaços de acolhimento, que deveria ser de acolhimento, elas não se sentiram acolhidas, elas se sentiram revitimizadas.
né? Porque as pessoas que estavam lá não estavam preparadas, né? Aquelas perguntas que se fazem, mas você estava fazendo o quê aquela hora da noite? Por que você estava usando essa roupa? Você bebeu? Você tinha bebido? Então, essas perguntas que já colocam a culpa. Constrange mais ainda. Constrange, né? E fica aquele sentimento. Então, assim, realmente a gente precisa, né? Às vezes a gente tem os locais, os espaços, né? Como eu digo, às vezes o governo vai lá e faz a parte dele, a polícia faz a parte dele, mas a gente precisa de um olhar mais feminino, mais empático, né? Mais na ideia da vítima mesmo que passa por aquilo ali. Ela está numa situação peculiar, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar muito na questão, além da educação, para ser uma atividade preventiva, mas na questão de saúde mental, né? Na saúde mental dessas mulheres que são vítimas. Que tem a violência, né? Porque quando você tem aquela violência, você já fica, né? Mais tensa, né, se sentindo. Então, é importante que se saiba fazer um acolhimento diferenciado. E, para isso, a gente precisa de uma capacitação contínua. Porque é natural que, quando a gente se acostuma a ver a violência todo dia, aquilo ali já não nos toque tanto, né? Então, é importante a gente também ver esses outros aspectos também. É muito... Olha, tem uma pergunta aqui para você. A pessoa está perguntando se há alguma medida jurídica que culpabilize a pessoa que pratica violência psicológica. Né? Tem sim, faz o BO, né? Faz o boletim de ocorrência, né? Falando que uma coisa muito positiva é que a maioria dos crimes, né, eles resultam num dano. Então é necessário sempre a prova. E no crime de violência psicológica não é exigido um laudo psicológico. Exatamente, né? Então, assim, basta a mulher fazer o boletim, alegar que aquelas situações se estão abalando psicologicamente, naturalmente precisa ser relatado, né? Aquelas circunstâncias e tudo. Nesses crimes cometidos contra a mulher, a palavra da vítima, ela tem uma força probatória muito forte, mas é preciso mais do que só a palavra da vítima. Aí você diz, então, se fosse a minha palavra, eu não posso ir lá denunciar? Pode sim, porque uma das coisas mais comuns que acontece é o encorajamento de outras, né? Então, aquele algoz, geralmente, ele não fez só com aquela mulher, ele praticou com outras pessoas. Então, quando há denúncia, as outras se encorajam para ir lá também denunciar. Então, isso fortalece também o depoimento, né? Então, é importante que toda denúncia seja realmente efetivada, seja realizada com os meios que tiver, né? Com o tempo, até tinha câmera filmando, né? Eu acho que viram agora recentemente de um juiz, né? Estava gravando e encontraram, né? E ele nega. E está lá gravado, né? Mas é tão difícil, Joyce, não sei se você vai fazer mais alguma pergunta, mas eu estava vendo o caso de uma ex-deputada do Rio de Janeiro, que é Isa Pena, que ela sofreu ali o assédio, né, do colega, foi uma coisa que foi divulgada nacionalmente. Eu vi um comunicado da equipe dela dizendo que ela ia passar uns dias fora das redes sociais por causa da quantidade de ataques que ela sofria. Ela, uma mulher que deu voz a tantas outras mulheres que no ambiente de trabalho, né, sofreu o assédio. E a gente, quando você falou dessa questão psicológica, né, a gente vê mulheres que reagem sendo vítimas. Sim. Novamente, independente de quem vai a um órgão do governo e recebe. As redes sociais também se tornam um ambiente de muito julgamento. É o julgamento. Uma amiga minha de Recife, ela inclusive expôs, ela teve uma relação de 7 anos, uma relação abusiva, ela sofreu quase todo tipo de violência. E aí ela agora está fazendo um livro, escrevendo um livro sobre, está ajudando muitas mulheres, mas ela recebeu até ameaça de morte quando ela expôs. Pois é, né? Não é fácil mesmo. Por isso a importância da rede de apoio. Muito, muito importante a rede de apoio. E esses órgãos de proteção, eles serem conexos, eles terem correlação um com o outro, eles se comunicarem entre eles. Porque até a Larissa estava falando em outro momento, né? A questão de que é muito difícil a mulher sair desse meio. Né? Porque a violência psicológica faz com que ela não acredite que ela seja capaz, faz com que ela fique... Diminui totalmente, né? Tira a coragem dela, porque eles ficam minando. Igual esse caso desse juiz, né? Que dizia que ninguém vai acreditar em você, vão ridicularizar você. Eu tenho amigos importantes. Ele estava intimidando psicologicamente ela.
Depois, além da violência física, né, depois também a violência com a família dela. Começou a ameaçá-los. Então, o poder, né, que ele tinha nas mãos dele, e ela dizendo, eu tinha vergonha. Ela disse, eu não dizia para ninguém, eu tinha vergonha de dizer para as pessoas o que eu estava vivenciando. Eu não acreditava. Tinha um momento que ela dizia, eu não acreditava. Eu vi o depoimento dela, a parte, né? E ela falando isso, eu disse, e isso acontece com muitas outras mulheres. Aí ela diz, olha, ele é juiz, é homem, quem vai acreditar em mim? Então, é muito difícil. E tem outras situações que, às vezes, nem precisa ser um juiz, né? Aí você diz, até no meio jurídico tem também. E não existe essa questão de classe social. Né? A gente achar que em uma classe social acontece, em todas as classes sociais isso acontece. Agora, acontece o quê? Tem algumas que elas falam mais e outras que elas abafam mais. Porque é muita mais coisa que está envolvida, é muita coisa que está em jogo, é patrimônio que está em jogo, é um nome na sociedade que está em jogo. Então, são muitas vezes a guarda de um instâncias. filho. A guarda de um filho que está em jogo. E aí entra a questão patrimonial, que é muito, muito importante para a questão da mulher. Porque o financeiro pesa muito. Até para você sair, para você entrar com uma briga judicial, isso vai pesar. E como a Vânia muito bem falou sobre essa questão da alienação patrimonial, eles escondem, né? E aí? A própria família da mulher diz, não separe não, porque isso vai ficar como? Né? Sim, é comum. Né? É muito difícil para a mulher. Eu acho que uma das coisas importantes que eu vejo, às vezes, a pessoa perguntando, o que a gente pode fazer, né? Eu sempre digo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar a vítima. Não julgar. Não julgar. Né? E aí, isso é muito forte para as redes sociais, né? A gente tem uma vida paralela. Nós temos nossa vida real aqui, né? E temos a vida na internet, que não é exatamente real, porque a gente publiciza aquilo que nós, é só um recorte, né? E aí as pessoas vão nas redes sociais, interpretam ao bel prazer, né? Já foi o tribunal da internet, né? Que o povo diz. Que já feito estudos e as pessoas, é muito comum o crime virtual, porque as pessoas estão em casa, geralmente, né? Então se sentem seguras porque estão em casa, né? Então elas se seguram para colocar para fora todas as suas frustrações e tudo, atacando as outras que estão lá, né? Então, é crime, a depender de como a gente faça esse julgamento, mas eu fico sempre me questionando. Essa pessoa, quando bota lá, você bota uma foto sua e a pessoa vem, porque assim, ninguém chega assim na sua frente, Larissa, né? Como é que você está hoje, né? Como você está feio hoje, seu cabelo não presta. E quando você bota uma foto, tem gente que se acha no direito de chegar lá e dizer isso, né? Então eu só fico pensando que essa pessoa está adoecida, né? Diz mais sobre ela. Sim, sim. Isso aí eu não entendia antes, não. Daí depois, conversando com a Vanessa, né, minha irmã, que é psicóloga, que ela começou, porque eu ficava pasma, né? Porque às vezes eu estava, e eu recebia uns ataques despropositados, sem razão nenhuma, e ela chegava no meio que eu estava dizendo, o que foi? E eu estava ainda atônita, né? Porque tem muito disso, às vezes a gente não sabe nem como reagir, porque a gente fica tão surpresa. E ela chegou e disse, não receba. Isso está falando, é a pessoa que está com problema dela e está jogando para cima de você, não receba. Eu disse, mas não receba. Não, mas aí depois ela começou a me explicar. Que as pessoas acham que pelo fato de você colocar o seu nome ali à disposição, pode dizer tudo o que pensa, né? O que pensa, inclusive, agredindo a pessoa sem levar em consideração, achando que é a liberdade de expressão. Sim, né? Sim. Que liberdade de expressão não é agredir os outros. Exatamente. Exatamente, mas isso é bastante comum, né? A gente vê isso aí, já esse tipo de agressão, a gente vê tanto para homens como para mulheres, Sim. né? É uma figura pública, então, quem mandou decidir por essa vida pública? Então a gente pode fazer o que quiser. Não pode. Somos donos da sua vida. Né? Não pode, isso é um absurdo, inclusive pode caracterizar crime da forma que for posta, né? Então é importante que as pessoas entendam, porque ficam muita gente dizendo, não, eu estou aqui, estou em casa e não vai. Né? Hoje tem print, você dá um print e nunca mais é tirado, né? Porque eu vejo que o pessoal faz e depois apaga, ou faz no inbox, né? Deu print e já foi. Né? Então é importante realmente que as pessoas percebam que o ambiente virtual não é um ambiente sem lei. Né? Existe lei e que as pessoas têm que perceber e entender que aqueles representantes que estão lá estão fazendo um trabalho para toda a população.
né? Então, a gente fazer as críticas, elas são válidas, mas construtivas. Né? Críticas, olha, não estou gostando dessa decisão que teve nesse sentido, poderia ter feito tal coisa e tal, isso é válido. Agora, o ataque realmente despropositado, realmente esse deveria ser penalizado. Isso é um tema para um podcast imenso, porque a gente que passa, que tem que estar todo dia nas redes sociais, é muita coisa que a gente Mas, deixa eu só voltar aqui. Mas a mulher também, quando eu estou dizendo, nesses espaços ela é mais atacada do que os homens. Com certeza. Certamente. Você vê essas atrizes que se colocam agora no carnaval, a gente via coisas absurdas falando dos corpos das mulheres. Meu Deus do céu, a pessoa se passar para estar parada o que está fazendo para ir falar mal de outra, assim. É uma doença, realmente. E aí a gente entra até naquele, não vamos entrar não, mas né, sobre a rivalidade feminina, né? Exato. Que é, o pessoal diz, existe, não existe, né? A rivalidade feminina é um dos maiores problemas para a mulher no âmbito profissional. Isso tem afetado, né? Isso é um tema para um podcast inteiro. Vamos praticar a solidariedade, inclusive, a sororidade. Eu ia falar sobre isso, porque eu passei por algumas situações no sentido do meio masculino, mas ser as mulheres que me afastam. Porque é como se eu fosse a única mulher na sala de reunião, eu fosse a única mulher na coordenação de campanha. Aí as mulheres ficam olhando assim como se... Às vezes eu acho que é porque elas não têm coragem, sabe? Em um determinado estado aí, que eu faço um trabalho de marketing político, então, às vezes eu acho assim que elas não têm coragem de se colocar e me afastam porque é uma coisa que eu fico pensativa no sentido de falar mais sobre elas do que sobre mim. É por isso que hoje eu comecei falando sobre isso, justamente sobre isso, né? Que é a importância de falar não só para os homens, como também para as mulheres, né? Para nós compreendermos o papel da outra mulher que está ali nos representando, né? E que a gente seja mais... tenha mais sororidade com ela, né? Porque ela está lá, ela está tendo a coragem de nos representar. Então, a gente tem que solidarizar mais, a gente tem que rever, ter cuidado com as palavras, né? Com que tipo de palavra que você vai estar usando, julgando, porque isso afeta, que nós somos seres humanos, nós mulheres somos mais sensíveis também. Sim. Um pouco, então, a gente sente mais. Mas, Larissa, que já tem 20 e tantos anos, já aprendeu a ser mais, né? A resistir, mas sente, né? Sente. E às vezes deixa a gente insegura. Também, né? Afeta, né? Eu sempre gosto de perguntar por quê, né? Eu pergunto pro papai. Né? Papai que fazia isso, né? Ele dizia, você pergunta muito por quê. Por quê, né? A gente consegue entender o hoje quando a gente olha para trás, né? Eu acho muito importante isso. Historicamente, a mulher, ela só existia, né, quando ela era confirmada, validada pelos homens, né? Porque ela como eu falei, né, do início, ela era do pai e passava a ser, então ela precisava ser escolhida. Uhum. Então ela competia com outras mulheres para que ela estava ali, ela seria escolhida e no momento que ela era escolhida, pronto, ela estava validada como mulher, né? Ela não podia ter bens, então bem, né, ia para o marido dela que administrava o patrimônio e assim vai. E foi dito que era isso, a gente, né, é tipo o filme Highlander, só pode haver uma. Então, nesses espaços, né, muitas entendem até hoje, porque alguém disse lá atrás, né, é por isso que é importante a gente questionar por quê. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo isto? Né? Eu estou fazendo isso porque eu acho que só pode haver uma, porque eu estou competindo com ela nesse espaço, sim, há espaço para todas. Né? E eu sempre digo o seguinte, no ambiente profissional, quando eu vejo uma mulher no ambiente profissional, o que eu penso? Ela está abrindo espaço para outras, ela está facilitando a minha vida e de todas as outras mulheres. Se ela chegou, eu posso chegar. Exato, a representatividade, né? A representatividade é um símbolo fantástico, né? Então, várias mulheres, quando eu vejo muito em relação a Larissa, né, em relação a mim, em relação a várias outras mulheres, eu vejo assim, quando eu vejo fulano e tal lá, né, eu fiquei pensando, eu posso também, né? Sim. Eu posso estar lá. Então, a representatividade é uma coisa realmente forte, né? Então, quando eu vejo uma mulher nesses espaços, e aí vem muito, agora é de Vanessa, minha irmã, que ela diz assim, quando você vê uma mulher, né, no ambiente de trabalho, já chegue junto com um caderninho e diga, tá precisando de quê? Quer que eu anote o quê? Quer que eu segure sua bolsa? Né? Então, assim, a gente precisa ser essa rede de apoio às outras mulheres. A gente precisa normalizar a gente nesses espaços, porque aí a gente pode falar e que não vai haver esse tipo de coisa, vai diminuir, porque no momento em que a gente a maioria ou metade forem de mulheres, né, o que a gente vai ter? Então é importante que a gente entenda isso e pare de competir uma com as outras, né? Pare de tentar derrubar, pare de quem é mais, cada um tem sua beleza, cada um tem sua capacidade, seu estilo.
Exatamente. Agora, eu vou dizer, viu, essa questão da representatividade, levando para o lado político, e essa questão de que Joyce também falou aqui, de que mulheres podem ter medo ou receio de falar, isso é uma coisa que acontece muito no meu meio, que é o meio político. Então, nós temos hoje leis afirmativas que são extremamente importantes, que garantem ali 5%, é muito pouco, mas 5% para a qualificação de mulheres. Né? Foi uma abertura para a participação das mulheres na vida partidária, porque a política de cotas ela não garante a representatividade em si, porque muitas mulheres são usadas como laranja, infelizmente. Né? Mas a política de cotas ela é necessária e do fundo partidário que vem para cuidar dessa qualificação deixa as mulheres muito mais seguras no momento de fazer um discurso, porque nós estamos aqui falando sobre uma pauta feminina, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente percebe, o que a gente acompanha e que vê que muitas outras mulheres são vítimas no dia a dia. Mas a gente precisa discutir economia quando a gente está no mandato, a gente precisa discutir desenvolvimento, o mercado de trabalho, a gente precisa falar um pouco sobre saúde. Então, a gente precisa conhecer sobre muita coisa. Exatamente. Então, o papel dos partidos políticos no que diz respeito à qualificação interna das mulheres é muito importante. E 5% é muito pouco. Mas ainda tem partidos que não executam, né? Que maqueiam. Né? Então, isso é bastante sério. Nós temos a política também do fundo eleitoral, que garante ali 30% dos recursos, com um recorte também para as mulheres negras, que tornou mais viável candidaturas femininas. Por que é que eu estou falando nisso? Porque Vânia falou na questão de inspirar. E eu gosto muito de dar um exemplo de inspiração, mesmo as meninas não sendo políticas, viu, gente? Que é da presidenta Dilma Rousseff. Mas por causa de uma passagem pessoal minha, que eu tinha as minhas meninas pequenas, à época, e quando Dilma foi eleita, eu conversava com Marina e Lara e dizia às duas que, olha, uma mulher é presidenta do Brasil. Então, qualquer mulher pode ser presidenta do Brasil. Né? A gente tem que lutar pela manutenção do espaço. Não é só aquele espaço que foi conquistado naquele momento. Mas ela quebrou uma barreira imensa. Aí eu sou muito emotiva. E à noite, assistindo a entrevista de Dilma eleita, e Dilma dizia, agora a gente pode dizer para as meninas do nosso Brasil que elas também podem ser presidentes. Pronto, eu logo caí no show. Emocionada, né, de ver a quantidade de barreiras que ela deve ter enfrentado, porque se a gente enfrenta para chegar a um mandato de vereadora, de prefeita, de deputada, você imagina para chegar à presidência da República. Exatamente. Então, é a mulher que pode ser a presidenta da OAB, é a mulher que pode ser presidente do Conselho Regional de Medicina, né? É a mulher que vai representar em todas as instâncias outras. Ela ainda enfrenta, né? Com Não sei todos se os alvos apontados para ela. Exatamente. Eu não sei se viram ontem, né, que estavam alguns repórteres, né, questionando que ela agora é presidente do BRICS, né, do banco, sim. né? E eles abriram uma reportagem só para falar sobre o valor que ela ia ganhar, o salário. Sim, né? mas o representante anterior, que era homem, não foi questionado. Exatamente. Né? Exatamente. Eu até achei interessante o comentário, né, que a pessoa colocou assim, eu disse, é interessante, né? A manchete foi exatamente falar sobre o salário que ela vai receber, né? Porque a manchete foi só isso. Por que não falaram, olha, ela assume agora o Banco BRICS, né? Por que não fala sobre isso? Ela é agora uma mulher presidente ocupando espaço. Mas não, é o salário, por quê? É uma forma de diminuir. Tentar diminuir. De desqualificar. Desqualificar, É justamente exatamente. o que a gente enfrenta nesses espaços, né, nós mulheres. Né? Quando eu estive candidata aqui, tinha eu e mais 2 advogados. E todos eles tinham menos tempo de advocacia do que eu. Mas a única que foi questionada sobre a quantidade de processo que existia fui eu. Né? E aí lembrar que eu sou advogada familiarista e os processos são em segredo de justiça, então não aparece no sistema. Né? Então, mas eu achei interessante porque nenhum deles tinha ocupado os espaços que eu ocupei, não tinha o tempo que eu tinha, mas quem foi questionada sobre a qualificação profissional, se era advogada ou não, fui a única. Né? Então, foi surreal aquilo ali. Foi sim.
É surreal de verdade. Até hoje eu fico com vontade de rir quando eu lembro desse episódio, né? Porque assim, eu até questionei, como é que vocês tiveram coragem? Não fui eu, foi minha equipe. Ok. Eu me lembro da resposta também. Essa coisa que a Larissa falou é interessante, que ela estava falando e eu me colocando aqui vendo as minhas clientes, que minha agência é só formada só por mulher, uma agência de comunicação, e a gente tem essa questão do fortalecimento da mulher na política. E antes de trabalhar a política, a gente tem que trabalhar o empoderamento, porque a maioria delas tem medo de falar e das pessoas julgarem, de não saber falar. A importância da valorização dos partidos para essas mulheres. E a gente, né? quando começou a discutir sobre o podcast, eu e Joyce, aí eu dizia a Joyce, olha, nós vamos falar sobre tudo, mas eu quero começar a falar sobre mulher. E se for só mulher, também vai ser muito bom falar toda terça-feira em alguma coisa que faça referência, né, Joyce, a mulheres. Mas estamos chegando ao final, estamos nos últimos 10 minutos. Agora, né? eu não poderia deixar de falar, a gente falou muita coisa aqui, mas se vocês prestarem atenção, é informação, educação, conhecimento. Né, que falta muito ainda. Sim. Como é a relação de vocês com esses órgãos de educação para que o que a gente quer que chegue às escolas, aos meninos, começarem a aprender desde cedo a questão desse combate à violência contra a mulher? Em Natal, nós tínhamos o projeto, né, de OAB às escolas, né, mas, como eu digo, como é para todo o Estado, porque agora o doutor Aldo, o que ele fez? Ele quis prestigiar o interior. Então, nós somos 25 membros, dos quais só 5 são de Natal. Todas as demais são do interior. Né? Então, em razão disso, nós tivemos que dar uma pausa nesse projeto em Natal. E agora, qual a nossa ideia? A nossa ideia é, porque a Lei Maria da Penha prevê que é para ser inserido nos currículos, né, a questão de direitos humanos e a questão da violência doméstica e de gênero. Então, justamente a gente vai oficiar todos os municípios, o governo estadual, as faculdades, para perguntar, para que envie o currículo, para a gente ver onde está inserido essas discussões aí que era para... E aquilo que, em não respondendo ou não sendo, né, atendido da maneira que a gente espera, né, a ideia é de que a gente vai remeter ao Ministério Público, para que eles tomem, né, as medidas cabíveis nesse caso. A comissão da OAB para as mulheres, ela faz algum tipo de atendimento, se uma mulher procurar? Estou ali atrás... Sofri uma violência, vou atrás da rede de apoio, sei que eu posso discar ali para o 190, fazer a denúncia, mas eu vou precisar de um advogado, de uma advogada. Tem algum tipo de serviço? Em sendo mulher advogada, né, a gente tem uma campanha própria para a questão do assédio. Né? Então, essa campanha é nacional, não é nem estadual, é nacional, que tem um número, né, justamente assédio, né, assédio.não.org.br. E aí você entra lá, a gente está divulgando para todas as advogadas e faz o registro do que é. É recebido em Brasília pelo Conselho Federal e é remetido para os estados. E aí nós somos acionadas. É uma forma e a gente chega, faz o acolhimento e acompanha, se for o caso, para fazer o boletim de ocorrência, etc. Né, disponibiliza uma colega advogada para estar junto, atuando no processo, caso queira. Né? Mas tem ouvidoria também da mulher, mas a parte mais importante que eu acho da OAB é em relação à mulher que sofre violência doméstica, né? E aí denunciou, etc. E tem a questão financeira envolvida, né? E aí ela recebe através da CAARNE, né, um valor para ajudar ela durante o período do processo. Né? Então, isso daí, porque assim, às vezes a gente chega assim, mas é suficiente? A gente sabe que a questão financeira é muito importante. Sim. Então, a CAARNE tem esse trabalho voltado para a mulher advogada. Já para a cidadã, a gente geralmente orienta, faz orientação e remete para a rede, defensoria, rede de apoio, né? Não fazemos o atendimento dessas mulheres e acompanhamos, né? A não ser que seja um caso emblemático, mas assim a gente acompanha só para saber como é que está havendo e tudo, para ter certeza que ele vai chegar ao resultado final. Né? Pois é, mas as mulheres precisam saber, né, que existe a Defensoria Pública, se ela não tiver uma advogada, se não tiver um advogado. Acho que abriu espaço para as meninas falarem, dar um recado para quem está nos assistindo. Agradecer inicialmente o papo enriquecedor, que é sempre bom falar sobre isso, levar esclarecimentos para quem está nos assistindo e deixar a palavra aí para vocês. Nós é que agradecemos. É uma coisa importante também que nós participamos de outro treinamento, né, junto com
órgão aqui de Mossoró, falando sobre a questão dos números. O 180 é um número muito importante para as mulheres estarem denunciando. Então, 180 porque tem a Patrulha Maria da Penha. Então, esse 180 é muito importante. Então, nós agradecemos a oportunidade e é importante esses momentos de fala, de conversa, de diálogo, para estar esclarecendo, né, trazendo essas informações que são úteis, necessárias para todas as mulheres e homens também. Obrigada pela oportunidade. Então, realmente, essa questão é bem interessante, porque por mais que a gente faça campanhas, a gente não encontra mulheres perguntando a quem eu procuro, Sim. quem eu busco, né? Então, é lembrando o seguinte, se a situação é atual, eminente, você está sofrendo a violência, é o 190. Não adianta ligar para o 180 que ninguém vai vir, não. Então, está acontecendo naquele momento, eu estou sendo vítima, eu posso ligar. Eu estou sendo apenas testemunha ocular, estou vendo um crime, né? E aí eu ligo para o 190, né? E aí lembrando que hoje em dia os crimes contra a mulher, eles não precisam exatamente que a própria pessoa faça queixa, né? É suficiente acontecer, alguém denunciar, já pode fazer, o processo já vai caminhar sozinho. Então, o 180, ele é importante também que seja feito, né? Mas ele vai servir para questão de políticas públicas, estatística, né? Para registro. Inclusive, você pode ligar para o 180, independente de ter havido qualquer violência. Eu quero saber informações. Se tal coisa é crime, aconteceu comigo isso. Sim. Então, o 180 é muito importante para isso, para esclarecimento. Tenho qualquer dúvida, posso ligar para o 180 que ele vai esclarecer, né? Então, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Eu falo muito. Tem muita coisa. Falo muito, quase não deixei a Guilhermina falar, quase não deixava vocês falar. Não. Sou dessas, né? Não é conversar, não é conversar. Mas agradeço a oportunidade e eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa conversar mais, as pessoas precisam estudar mais, a internet está posta, todo mundo tem um celular, pesquisa, dá uma olhada, né? Tem alguma dúvida, procura a própria OAB local, procurando a OAB, ela vai também poder lhe encaminhar. Então, procura um advogado, nas redes sociais, só que a gente vê advogado, entre em contato, pergunta, ele com certeza vai, ou ela, vai indicar como é que você pode resolver o problema. Então, é isso, agradeço. Muito obrigada, a doutora Vânia Furtado, que é aqui presidenta da Comissão da Mulher da advogada, né, do Estado do Rio Grande do Norte, doutora Guilhermina também. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Né? Já quero fazer aí uma parceria com a comissão e a Câmara Municipal de Mossoró para que a gente possa dar encaminhamentos a eventos que possam ser esclarecedores, né, e estimuladores de mulheres a lutar pelos seus espaços. E na próxima semana tem mais, diga lá. Mas alguma coisa, Joyce? Não. Só um tchau para quem está nos assistindo e pode acompanhar no canal de Larissa no YouTube, @LarissaRosado_RN. Muito obrigada e até terça-feira. Você precisa da melhor conexão, mas se a sua internet perde força e cai... Pare de sofrer, bota a fibra, vem pra Brisa. Suas séries favoritas merecem conexões fortes. Assine o